O marxismo dos gagos. A desinfecção a que consagramos os 90% do nosso pobre trabalho não se completará senão num futuro longínquo e prosseguir-se-á muito tempo depois de nós. Esta desinfecção combate a epidemia, muito difundida e sempre perigosa, dos que, por todo o lado e a todo o tempo, revêem, põem em dia, renovam ou inovam. Seria inútil e mesmo nocivo especificar ou personalizar, procurar, de perto ou de longe, o lançador de bombas bacteriológicas. Trata-se de individualizar o vírus e de lhe aplicar o antibiótico que obstinadamente afirmamos encontrar-se na continuidade da linha, na fidelidade aos princípios, na preferência dada 999 vezes sobre 1000 à ruminação catequista, de preferência à aventura da descoberta científica nova, que exige asas de águia, e para a qual vulgares mosquitos se sentem atraídos pelo destino. Que se inquietem então os frementes voláteis quando, terra a terra, friamente, os trouxermos à altitude modesta que nos há dado atingir, a nós, a quem todo e qualquer heroísmo, todo e qualquer romantismo são interditos, a nós, que utilizamos a ironia em vez do lirismo e que nos vimos contraídos a lembrar, de tempos em tempos, as pessoas demasiado fogosas. Não brinquem aos faetontes. Enquanto que muitas têm o histerismo do cálculo sublime, nós experimentamo-lo com a aritmética e verificamos se sabem contar com os dedos. Pobres daqueles que creem poder ser, como se diz hoje, os porta-vozes do movimento proletário de classe, e que se gabam de exprimir a teoria revolucionária, se não digeriram e não assimilaram ainda a mudança crucial no decurso da qual a nossa doutrina abandonou as posições tradicionais. Pobres de todos, mas, antes de mais, pobres dos grupos que querem colocar-se à extrema esquerda do movimento e personificar a luta contra suas degenerescências. Foi muitíssimo mais fácil aos oportunistas e àqueles que colaboravam com a classe inimiga difamar a esquerda acusando-a de ilusionismo, de sectarismo, de extremismo formal, de incompreensão da total dialética do marxismo. A resposta e a defesa da esquerda comunista internacional consistiram e consistem em demonstrar que a recusa das concessões, transações e manobras não provém de uma queda na mística e na metafísica, da simplória criança que, como as velhas crenças religiosas, abrem todas as portas com a chave de uma única antítese entre dois princípios opostos, o bem e o mal. O bem, para nós, seria igual a proletariado, o mal seria igual a capitalismo. Em todos os tempos, em qualquer lugar, outra bússola não seria precisa. O capitalismo, mal absoluto, é sempre este mal, sempre único, sempre o mesmo, e o resto é vento. Levamos a cabo longas lutas para demonstrar que não raciocinávamos assim e que tínhamos compreendido a dialética da história viva, desmascarando o erro do oportunismo pós-leniniano e traçando de forma suficientemente exata a linha do seu percurso verdadeiro durante 30 anos, da ortodoxia à renúncia. Não nos perturbarão lembrando-nos que os termos das antíteses se transformam em cada grande fase histórica. Aos que creem em todas as místicas, aos que a perconhecimento e o Zin sempre ficarão para existir o terceiro número da revista, o qual a gente não recebia ou não via mais. Nós retorquiremos que, pelo contrário, segundo a nossa doutrina revolucionária, o comunismo é filho do capitalismo e que só podia ser engendrado por ele, e que apesar disso, e mesmo justamente por isso, o comunismo deve dar-lhe combate e abatê-lo. Os tempos históricos da mudança e da queda das possessões estabelecem-se pelo efeito das condições e das relações materiais, nunca pelo efeito da vontade boba de vigilante de homúnculos ou de grupúsculos que, ridiculamente convencidos da sua própria importância, se designaram a si próprios para controlar que não nos enganemos de caminho. O Manifesto Comunista teve uma difusão tardia em Itália,
No prefácio de 1/2 de 1893 à edição italiana, Friedrich Engels tinha evidentemente indicado a comum opinião de que se tratava de um país e de um proletariado em atraso, opinião tão comum e tenaz que, a mínima das coisas, meio século depois, teria ainda sido fazer-se o segundo Risorgimento, o segundo 1848. E Engels recorda então 1848 para lembrar que esta revolução contemporânea do manifesto não foi socialista, mas preparou na Europa o terreno para a revolução socialista. Lembramos esta época para nela procurar duas grandes verdades que se situam ao nível do 2 mais 2, 4, mas que, é preciso, evidentemente, ressituar. Ei-las. O manifesto presta inteira justiça à ação revolucionária que o capitalismo teve no passado. A primeira nação capitalista foi a Itália. Mastiguemos bem. O fim da Idade Média feudal e o início da era capitalista são fixados por Engels na época não de Walter Aldizio, mas de Dante. Dissemos várias vezes que o manifesto é uma apologia da burguesia, e acrescentamos que hoje, após a Segunda Guerra Mundial e após a reabsorção da Revolução Russa, era preciso escrever uma segunda, não em função dos filósofos dos valores, que projetam na ideologia burguesa o implacável economismo e o espírito merceeiro próprios à classe e à época, mas porque temos necessidade de fazer a apologia do acusado para concluirmos que é tempo de o condenar à pena capital. Para o provar, deveríamos citar todo o manifesto. Limitar-nos-emos a repor 9 palavras em memória. A burguesia teve na história um papel eminentemente revolucionário. Ocupemo-nos de uma passagem ulterior. Em virtude das exigências da classe dominante, as relações de produção pré-burguesas eram, em certo sentido, estáticas, enquanto que as relações de produção burguesas são impetuosamente dinâmicas. A diferença deriva da ruptura dos pequenos círculos de satisfação das necessidades, das ilhas autárticas de produção-consumo. Eis a tese tantas vezes enunciada, mas quão nova. Em lugar das necessidades antigas, satisfeitas pela produção local, soletre, local, outras se manifestam que reclamam para serem satisfeitas os produtos de países e de climas mais longínquos. O Capital de Karl Marx, que tem tiver horror do cheiro de bafo e múmia, procure grandes textos novos, contém um parágrafo, o 4º do capítulo 1, que numa dezena de páginas resume toda a obra e o seu assunto, entendamo-nos, toda a obra escrita e não escrita de Marx, e isto para provocar algum despeito aos mijacópias da última literatura da moda, e os dissuadir de continuarem a escrever. Este capítulo intitula-se O Caráter Fetichista da Mercadoria e o Seu Segredo. Para conhecê-lo, é suficiente ser um trabalhador manual analfabeto, mas para o intelectual que dele se quer tornar mestre, 50 de anos de escola primária podem não ser suficientes. Como ordem do dia do Partitag, congresso do partido, em relação ao qual quebram a cabeça aqueles que querem fornecer-lhe uma base verdadeiramente política, é favor aclarar a garganta. Nós proporíamos leitura e aplicação, olhando pela janela, do parágrafo 4, capítulo 1. Marx encontrava-se em presença de uma tese já estabelecida pela economia política clássica. Ele nomeia, assim, a escola que procurou abertamente a natureza da produção capitalista nascente, sem lhe esconder nenhum aspecto. Contrariamente, a economia vulgar que se contenta com a aparência e se fica de forma pedante por erigir em sistema e proclamar verdade eterna, as ilusões mais banais e idiotas de que os agentes da produção burguesa gostam de povoar o seu universo, como o melhor dos mundos possíveis. Escola vulgar ainda viva, à qual juntamos os grandes economistas do gênero de Sombart e de Keynes. Marx aceitou, por conseguinte, uma tese, uma descoberta da economia clássica. O valor de troca de uma mercadoria é dado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. A ciência proletária aceita por um lado esta verdade. Por outro lado, demonstra que, se esta verdade contém implicitamente a convicção de que, enquanto o mundo for o mundo, os objetos utilizados pelos homens para satisfazer suas necessidades terão o caráter de mercadorias, tal verdade científica cai ao nível da asserção arbitrária, mística, ao nível do fetiche,
quer dizer, ao nível de uma mentira, não diferindo em nada das mentiras que estão contidas nas ideologias e nas crenças da época pré-burguesa e que a ciência burguesa ridiculariza. Esta já não se ri tanto quanto se ria antes. Este fenômeno foi previsto. Sigamos algumas das diligências sugestivas de Marx, depois de termos por nossa vez antecipado com o objetivo didático aquilo a que ele queria chegar. Os objetos de consumo não foram sempre mercadorias, e encontram-se afetos a um preço e a um valor de troca que provém dos tempos de trabalho que neles estão cristalizados, mas não permanecerão sempre mercadorias. Uma vez feita a análise completa do modo industrial capitalista de produção, decorre daí que não é necessário que todos os objetos que satisfazem as necessidades da nossa existência sejam mercadorias e sejam trocados pelo seu preço e valor, mas, pelo contrário, em certo momento, eles deixarão de sê-lo. Sabemos desde a escola primária o que isto significa politicamente. Isto significa isto: o modo de produção capitalista não é eterno e se destruirá com a vitória da classe operária. Ele terá desaparecido quando não existirem mais nem valores de troca, nem mercadorias. Quer dizer, quando não existir mais a troca mercantil dos objetos de consumo, tal como a moeda. Isso significa algo mais preciso. Não pode existir no futuro uma economia que seja ainda mercantil e que já não seja capitalista. Antes do capitalismo, houve economias parcialmente mercantis, mas o capitalismo é a última deste gênero. Adversários obstinados da novidade, nós demonstraremos a quem souber ler que isto estava escrito já. Disponho, por exemplo, de uma vela e tenho necessidade de luz. Sirvo-me da vela e acendo-a. Consumirei em poucas horas. Até aqui nada de misterioso, nem na vela, nem na luz. O caráter místico da mercadoria não provém, por conseguinte, do seu valor de uso, propriedade que a vela tem de dar luz. Não provém também dos caracteres que determinam o valor. Tantos gramas de estearina. De onde provém, por conseguinte, pergunta Marx, o caráter enigmático que o objeto de consumo toma ao revestir a forma de mercadoria? É evidente, desta própria forma. Não se tome por banal o que é profundo. A forma valor, quer dizer, a relação que se estabelece entre a vela e a determinada quantia de dinheiro com que a pagamos, não é uma relação entre coisas, entre estearina e o sujo dinheiro republicano. Ela esconde uma relação social entre os homens que participam na produção. A relação monetária mercantil parece ser um simples meio para trocar a vela que acendo por, digamos, os fósforos que produzi. Ela parece ser uma relação entre produtos. Na realidade, é uma relação entre produtores, é uma relação social. Mais ainda, é uma relação entre classes sociais. É aqui que Marx desvenda o mistério do fetiche mercadoria. Todo o mistério da forma mercadoria consiste, por conseguinte, simplesmente em que as mercadorias devolvem aos homens o caráter social do seu trabalho, como se ele fosse, mas não é, o caráter objetivo dos próprios produtos do trabalho. Por consequência, apresentam ilusoriamente a relação social dos produtores com a coletividade como se fosse uma relação entre objetos existindo fora dos homens. Através deste quiproquo, os produtos do trabalho tornam-se mercadorias, coisas efetivamente supersensíveis. Hoje, enquanto que a questão é tão simples, porém, o simples conquista-se duramente, e o que é complexo está à mão de um qualquer negociante de cultura, há pessoas que vêm dizer que é preciso fórmulas novas. Com que objetivo? Para explicar a Rússia e a perplexidade do edifício marxista, pelo fato de que lá os meios de produção já não são propriedade privada e de que, todavia, lá existe um capitalismo não diferente, milimetricamente, dos do Ocidente. Todo o vasto bando internacional stalinista explica em grandes clamores que na Rússia existe o socialismo integral. Todo o não menos vasto bando capitalista explica a mesma coisa. O comunismo existe lá, sendo este último nada mais, nada menos do que a ditadura central e estadual sobre todos os bens e sobre todos os homens, de que se tem um horror particular no delicioso mundo livre. Rebuscadores de fórmulas novas, venham confrontar-se um pouco com as fórmulas antigas. Receio muito que, em vez de vos acordar a abertura do vosso Instituto Superior de Investigação, convirá mais pôr-vos na classe dos burros.
É possível que seja verdade que Demóstenes se tenha tornado o maior orador, superando à força uma gagueza inata, rolando pedras na boca. Mas nós suspeitamos muito dos cacaglio em marxismo. Terão compreendido que, em dialeto meridional, cacaglio quer dizer gago. O uso escandaloso do dialeto? Para Stalin, talvez, que nega que a língua nacional é um produto transitório de classe. Pelo contrário, o dialeto está por vezes mais próximo do pensamento da classe dominada. Dante fortaleceu a revolução na medida em que os burgueses opuseram o toscano vulgar ao latim dos senhores feudais e dos prelados. Na Rússia, os aristocratas sussurravam o francês e os revolucionários proletários dissertavam em alemão. Stalin, ignorando as duas línguas, exprime bem o fato de que uma das características da formação do poder burguês é a exaltação da língua nacional. De resto, se vos horroriza passar por camponês, convém lembrar que Stenterello é um personagem florentino. Assim refrescados no Arno, voltemos ao Moscová. Não pode haver hesitação para classificar a Rússia segundo um dos três estádios: pré-mercantil, mercantil e socialista. No tempo de Engels, o primeiro estádio tinha ainda manifestações sugestivas, não só nos principados asiáticos, como no Mir, comunidade rural da Rússia europeia. Mas será possível soldar este comunismo de ilhas fechadas, primitivo e rudimentar, com o comunismo de toda a sociedade apetrechada de forma moderna? Engels, que era um grande e prudente diplomata da Revolução, lembrou, ao apresentar o manifesto aos russos, o que Marx tinha conjecturado em 1882. Talvez seja um ponto de partida se a Revolução Russa antifeudal dá o sinal à Revolução Proletária no Ocidente. Se assim não fosse, ou se o sinal fosse insuficiente, a Rússia deveria atravessar o estádio mercantil. É o que ela está fazendo. O derrubamento da armadura feudal czarista provocou este resultado: engolir todas as ilhas fechadas da Europa Oriental e da Ásia, graças a uma industrialização acelerada dos territórios atrasados nas vagas irresistíveis do sistema mercantil. Resultado, note-se, revolucionário. Marx e Engels pensaram sempre que um segundo 1848, já não burguês, mas proletário, não poderia ser vitorioso enquanto existisse na Rússia um poderoso exército feudal. Desde 1917 que esta situação contra-revolucionária está eliminada. Como eles, nós pensamos que para se poder transformar a revolução antifeudal em revolução proletária na Rússia, linha de Lenin, a condição indispensável era a vitória revolucionária na Europa. Na situação de 1952, a Rússia não constrói o socialismo, constrói o capitalismo, assim como a Alemanha, a Áustria, a Itália o construíam depois de 1848. Hoje, a Inglaterra, a América, a França e os outros países industriais já não constroem o capitalismo, defendem o capitalismo mundial. Suas máquinas de Estado trabalham apenas num sentido contra-revolucionário. Seus estados têm a artilharia apontada unicamente contra o futuro, e não, em parte, contra o passado e, em parte, contra o futuro. Não insistiremos mais aqui sobre a questão da natureza mercantil da organização econômica, para podermos desenvolver em seguida a questão da dissolução das ilhas fechadas no mar único do comércio geral, para explicar as conclusões teóricas do fato de que, em países dados, o processo está em ação, e que no território de outros países já não há ilhas econômicas. E demonstraremos que esta distinção se encontra nas páginas de Marx, onde desenvolve a história da passagem do trabalho parcelar ao trabalho associado, base necessária da Revolução Proletária e da organização social comunista. Foi anunciado que daqui a 2 ou 3 anos a Rússia poderia trocar com os outros países mercadorias no valor anual de 40 bilhões de rublos, o que significa 10 milhões de dólares ou 6 bilhões e 300 milhões de liras. A propaganda atlântica tem a pretensão de fazer crer que são verdadeiras patranhas e que, se 40 bilhões são de facto despendidos, é com o único objetivo de fazer efeito sobre os eleitores de Trifoli para que elejam o presidente da Câmara como informista. Nós quereríamos que os sábios da economia ocidental nos explicassem como é que os capitães de indústria que partiram para Moscovo poderiam ser, não como diz romanticamente Lunita, noivos à janela, mas sim noivos de Potemkina, quer dizer,
tipos de quem se escarnece. E valia mais que tais sábios discutissem de outros fenómenos, como a decisão stalinista de Truman, consistindo em requisicionar a indústria siderúrgica e de fixar por decisão do Estado os preços dos salários, visto restar uma margem útil sobre o aço de $8 por tonelada. Ou então de fenómenos como a fundação, pelos capitalistas, de uma sociedade financeira internacional para o desenvolvimento económico, com o objetivo de resistir às intervenções dos governos nos negócios. O desenvolvimento atual do capitalismo no sentido da planificação do lucro foi previsto pela doutrina marxista. A questão está clara, não há uma migalha de socialismo neste desenvolvimento, mas, para a economia dialeticamente oposta, a economia burguesa, esta política dirigista é justamente o socialismo. Para Vilfredo Pareto, por exemplo, o socialismo não é o que nós dizemos que é, quer dizer, a organização sem mercado e sem comércio. Bem pelo contrário, ele entende por socialismo uma intervenção arbitrária de elementos morais e legais no facto económico natural. O marxista sustém o inverso, isto é, a intervenção do facto económico no modo de ser do artifício legal e moral. De qualquer forma, Pareto é lógico quando declara: os sistemas socialistas, tal como os compreende, não diferem dos diversos sistemas protecionistas. Estes, acrescenta ele, representam propriamente falando o socialismo dos empresários e dos capitalistas. Este socialismo, visto por Pareto mais de meio século antes, deixamo-lo de bom grado a Truman e a Stalin. Nunca como hoje foi tão claro que o socialismo soviético é o socialismo dos capitães de indústria. Mas na Rússia suprimiram-nos. Pois bem, hoje importam-se. 10 milhões de dólares representam um valor duplo do que representam as importações da Grã-Bretanha, 6 vezes mais que as importações da Itália, igualizando as da América. Equivalem ao trabalho anual de 26 milhões de operários e, provavelmente, ao de todos ou quase todos os trabalhadores russos já colocados na produção, não em ilhas fechadas, mas na de toda a população de um país desenvolvido mais a metade dos habitantes da URS atual. Se a metade do esforço de trabalho deste povo não absorvido por consumos de tipo pré-mercantil ou asiático equilibra com o seu preço no mercado mundial o esforço produzido pelo trabalho dos países capitalistas, não temos necessidade de outros dados para definir a economia russa como capitalista. E como duvidar que se nada em pleno estádio mercantil quando a projeção ideológica consiste numa dominação completa da religiosidade popular, encorajada e utilizada pelo poder público? No diálogo de troca entre a mercadoria russa e o dólar que a paga, entre a mercadoria americana e o rublo que a paga, quase não temos necessidade de exprimir o seu caráter fetiche. Os objetos não falam, as mercadorias não falam, mas onde as mercadorias, umas como as outras, são produzidas, a relação é na realidade relação de exploração salarial. Nada nos diz que neste momento a troca não seja real, sensível e abertamente. A troca funcionou durante a guerra de 41 a 45, sob diversas formas: armas e munições de oeste, contra esforço e trabalho industrial e militar de leste. Hoje as indústrias respectivas desenvolvem a acumulação do capital, facto social mesmo em regime burguês. No sentido do armamento para uma guerra imperialista, Truman invoca razões de defesa nacional para a requisição das empresas e para a militarização dos gravistas, ou no sentido da satisfação mercantil recíproca na troca internacional. Para se ter a propósito da Rússia um discurso novo, não serve para nada saber se que é servido caviar na mesa de Stalin e uma sopa de milho no escabelo do operário. Isto poderia ser compatível com um comunismo de estádio inferior. No estádio superior será dado caviar a toda a gente e a sopa de milho aos maus alunos que têm o vivo desejo de brincar aos professores. A nós interessa-nos perguntar se, tendo rublos no bolso, podemos ter caviar e sopa de milho. E se também o podemos, uma vez feito o cálculo de troca, tendo no bolso dólares ou liras. Depois disso, o caráter fetiche do caviar ou da sopa de milho já não tem segredos para nós. O mesmo se passando com o caráter supremamente simplório dos discursos novos.